Meu objetivo na vida é destronar Deus, é destruir o capitalismo. Karl Marx, pai do comunismo. Karl Marx teve o discernimento de ver que destronar Deus e destruir o capitalismo caminham juntos. Conforme você tenta destronar Deus, apagando a moralidade da sociedade e destruindo suas instituições, a família e a igreja, você está destruindo o capitalismo. Porque, conforme as famílias se desfazem e a igreja perde a sua influência, a sociedade começa a desmoronar. E então o governo tem que se expandir para juntar os cacos. A questão, como o Whittaker Chambers colocou, era: Deus ou o homem? Deus ou o homem? Karl Marx era ateu. A filosofia de Marx era que as pessoas existiam para o benefício do Estado. O marxismo fez e faz todos os outros ismos da era moderna. É tentar destronar Deus endeusando o homem. Você tem que descreditar Deus. Ele é a sua concorrência. O século XX trouxe várias ideologias que tentaram desvalorizar Deus e elevar o homem. Comunismo, relativismo, humanismo. Agora negam que há um Deus e afirmam que, ao fazer isso, estão, na verdade, elevando o homem. Mas, analisando bem, essas filosofias sempre acabam tratando algumas classes de seres humanos como não merecedoras do mesmo valor e direitos das outras pessoas. Olhando por outro lado, para acreditar em liberdade, como antigamente, você tem que acreditar que há algo precioso em cada pessoa humana. E é claro que isso vem da Bíblia. Imago Dei, nós todos fomos criados à imagem de Deus. Portanto, todo ser humano tem direito ao respeito, à dignidade e à liberdade, e que é único na religião bíblica. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Quase todas as ideias que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação, nossos pais fundadores pegaram direto da Bíblia. Acho que é por isso que a esquerda só tem problemas com uma única religião, o cristianismo bíblico. Eles nunca se queixam da separação de igreja e Estado, quando se trata de islamismo, budismo, hinduísmo, ou qualquer outra religião. Na verdade, há 2 anos, o Dalai Lama veio à minha cidade. E no horário de aula, à custa dos contribuintes, milhares de crianças foram levadas de ônibus para ouvi-lo falar. Eu me pergunto se eles fariam isso para alguém como Billy Graham. Não, eles têm que destruir a influência da Bíblia nos Estados Unidos para que possam intervir com um grande governo em seu lugar. É uma velha questão. Vamos acreditar em Deus? Ou vamos brincar que nós somos Deus? A esquerda vê claramente que o povo deve escolher se vai depender de Deus ou se vai depender do governo. Eles querem que as pessoas dependam do governo, então eles têm que destruir a fé em Deus. Na essência, é uma rebelião contra Deus e as leis de Deus. Essa é a batalha, é aí que eles investem. É por isso que o cristianismo é o alvo. E é por isso que tivemos os gulags da União Soviética. Tivemos os campos de concentração na Alemanha nazista. E todas as ideologias que elevam o homem acabam desvalorizando certos seres humanos. Ditadores da esquerda, Hitler, Stalin, Mao, Fidel Castro e todos os outros, sempre chegam ao poder agindo como se eles fossem mudar as coisas e torná-las melhores para o povo. Contudo, a história tem nos mostrado os resultados devastadores que acontecem toda vez. Não há um exemplo na história de governos grandes que não abusaram de seu poder sobre o povo. Mas as pessoas que acreditaram no Deus da Bíblia e que seus direitos são um presente dele para todas as pessoas, sempre defenderam a preciosidade de cada vida humana.
Você olha para aqueles que lutaram de verdade pelos direitos humanos ao longo dos tempos, e são os que têm fé em Deus, que lutam contra a escravidão, e são os que hoje lutam pela santidade da vida humana. Uma declaração: nós celebraremos estas verdades e elas são clara para todos, que os homens são criados iguais. Aristóteles não acreditava nisso. Ele dizia que algumas pessoas nasceram para serem escravas e outras pessoas nasceram para governá-las. E o motivo que você e eu sabemos que não é assim. Sem querer ser mais inteligente do que Aristóteles. Ele era inteligente, mas temos algo que ele não tinha, temos a Bíblia. E é daí que vêm essas ideias. E no antigo paganismo, no neopaganismo, e em todos os modernismos você tem o oposto. Depois de estudar este tema pelos últimos 2 anos, e ler centenas de livros, artigos e discursos, cheguei à conclusão de que, estando a esquerda ciente disso ou não, seus planos e metas podiam ser resumidos simplesmente: eles estão em guerra com Deus. Um povo que é moral e acredita que seus direitos vêm de Deus. Não apenas não querem o que eles estão vendendo, mas também nunca precisam dessas coisas. E eles sabem disso. Como eles contornam esse obstáculo? Ferramentas para reconstruir a América. Mídia. É óbvio que se você está tentando subverter um país, você quer controlar as notícias. Você quer controlar a opinião pública. Um monte de gente diz: a mídia é tendenciosa, a maioria sabe disso. Até o Washington Post admite: nós apoiamos o Obama, e daí? Quando você investiga o e daí? Isso significa que os preconceitos as opiniões dos repórteres é que são notícia. Eles decidem se você tem o direito de saber. Aí não é mais uma tendência. Eles saíram do simples viés político ao ativismo. Eles vão aos locais que de influência, ou melhor, onde eles podem ter poder. Gerações de jornalistas foram treinados para interpretar os acontecimentos e as notícias. Não relatar os fatos, interpretar a notícia. Eles não lidam com fatos, porque os fatos não são úteis para eles. Eles têm muito poucos fatos ao seu favor. Eles entraram e se infiltraram nesses grandes setores, onde eles podem direcionar no rumo que eles quiserem. Temos visto uma mudança em massa, das antigas reportagens objetivas aos chamados relatórios interpretativos, ou jornalismo de advocacia. Isso é advogar por uma causa. E, como resultado, temos uma mídia nos Estados Unidos, que é extremamente esquerdista hoje em dia. Era um objetivo principal. Controlar não apenas as notícias impressas, mas a mídia televisiva e Hollywood. Stalin mesmo disse: se eu pudesse controlar Hollywood, eu poderia governar o mundo. Educação. As crianças são sempre o primeiro alvo de qualquer um que queira derrubar um sistema. Me dê 4 anos para ensinar as crianças, e as sementes que semeei nunca serão arrancadas. Vladimir Lenin, fundador da União Soviética. Acredita-se que John Dewey seja o homem mais influente na área da educação pública. Ele foi para a Rússia em 1928 para estudar Karl Marx e trazê-lo para a América. Dewey era ateu, era um socialista, um humanista. Ele ajudou a fundar e era parte da Sociedade Socialista da América. Ele acreditava que a educação deveria socializar a criança para torná-la uma ferramenta da vontade do Estado. Pode ser surpreendente para alguns que o homem que ainda é idolatrado como o pai da educação pública nos Estados Unidos é o mesmo homem que fez tudo o que podia para empobrecer nossos filhos e que eles aceitassem de bom grado sua visão de uma América socialista. Tudo começou quando Dewey no início de 1900 expandiu. Realmente se expandiu desde 1960. A esquerda radical é quem controla os sindicatos dos professores e as escolas de formação. Se você tomar essas duas instituições, você pode muito bem ditar toda a política educacional.
As pessoas que se manifestavam contra o nosso país e contra o nosso governo na década de 60 se tornaram professores efetivos nas universidades. São eles que estão escrevendo os livros didáticos, ensinando os professores e dirigindo as faculdades de pedagogia. E assim se auto-perpetuam, pois uma vez que você tem as universidades, então você treina cada vez mais quadros. Eles descobriram que para refundar o nosso país, seria mais produtivo ir às escolas do que jogar bombas. Eu acredito que o americano patriota comum subestima a importância que a educação tem sobre seus filhos. É assim que a grande maioria que tínhamos em 1980 para eleger Ronald Reagan como uma avalanche foi perdida. Não é porque o outro lado teve muitos filhos. Não, eles estão abortando os filhos deles. Por outro lado, estão capturando os nossos através da propaganda que lhes ensinam 7 horas por dia, durante 13 anos, e ainda mais se eles forem à faculdade. Estamos perdendo nossos filhos para o outro lado, devido ao discurso anti-americano, anti-Deus e anti-livre iniciativa que eles colocaram nas escolas públicas. As escolas públicas não estão ensinando os processos básicos de raciocínio. Eles não estão ensinando lógica, eles não estão ensinando dados reais da história, ciência e matemática. E se a sua educação é bastante limitada, então você tende a acreditar que o governo pode ser a solução para os seus problemas. Quando você olha para as carteiras na sala de aula, você vê 4 carteiras juntas, ou talvez sentados ao redor de uma mesa. Carteiras independentes são muito raras na maioria das salas de aula, porque não querem promover a autossuficiência, a mentalidade independente. Se você olhar o livro Em Direção à América Soviética, vai ver um capítulo inteiro sobre como temos que dominar a educação do país e, finalmente, forçar todos os alunos a frequentar a escola pública. Espero que as pessoas que educam em casa entendam isso. Eles e as escolas cristãs têm tempos difíceis pela frente, porque a multidão das escolas públicas não suportam qualquer competição. E eles estão tendo muita concorrência dos educadores em casa hoje. Você vê os efeitos no rebaixamento dos padrões educacionais. Não há mais o estudo dos clássicos ou do civismo, ou da formação da Constituição dos Estados Unidos. Só a educação progressista. É tudo baseado em interesses políticos, os ismos, a atual moda dos ismos, o ambientalismo, o racismo. Eles estão treinando-os para o coletivo, e para uma mentalidade coletivista, e uma mentalidade de dependência. E parece que eles querem as pessoas ignorantes. Assim elas ficam sob a custódia do Estado. Eles são dependentes do governo para suprir todas as suas necessidades. Menos de 10% das crianças acreditam que existem coisas absolutamente certas e absolutamente erradas. E porque estamos surpresos, enviamos nossos filhos para o governo doutriná-los, ensinar-lhes sobre tolerância, diversidade e multiculturalismo, e não leitura, escrita e aritmética. Não sobre o que nossos pais fundadores diziam. Isso é consequência. É difícil discordar que a educação que crianças estão recebendo nas escolas públicas é no mínimo patética. Mas com o tanto de dinheiro de impostos que gastamos a cada ano, mais que o dobro do custo de enviar os alunos para escolas particulares, por que permitimos que isso continue? Minha investigação me levou a um grupo dedicado a garantir que as crianças não recebam uma boa educação. É realmente chocante. As escolas são controladas pelo Sindicato dos Professores, Associação Nacional de Educação, NEL. Se você olhar para sua plataforma e objetivos, você pensará que se trata de uma organização socialista ou comunista. Eles são a favor de toda a agenda feminista, a começar pelo aborto livre. Financiados pelos impostos, eles são a favor de toda a agenda de direitos gays e a favor de toda a agenda globalista. Eles são extremamente contra os pais. Se esforçam para levar as crianças a abandonar os valores de seus pais. A NEA não tem paciência nem tolerância com professores tradicionais. Eles estão à procura de pessoas que querem ser agentes de mudança. Eles querem jogar fora todas as lições de história
para então tentar impor seus pontos de vista e ideias às pessoas. Eles atuam como ativistas. Se você controlar essas instituições, então você pode controlar tudo. Em todas as escolas públicas, em todos os seus empregos, eles estão por trás de todos os programas esquerdistas que estão sendo ensinados. Eles estão empenhados 100% nisso. Eles tiveram um efeito enorme sobre a educação pública. Isso não é bom. Nós vemos a imoralidade sendo promovida em nossas escolas. O tipo de educação sexual que está sendo ensinada e paga pelos nossos impostos chocaria a maioria dos pais. Eu acho que um dos principais problemas que enfrentamos é o pais ingenuamente pensarem que as escolas hoje são as mesmas como quando eram jovens. Eles não percebem que há uma batalha acontecendo pelos corações e mentes de nossas crianças. O jogo é entre 15 e 25 anos de idade. Esse é um jogo todo. Se você estiver com mais de 25 anos, talvez eles ainda tentem te corromper. Mas o jogo é corromper dos 15 aos 25 anos de idade ou menos. E agora eles chegaram à primeira série, com coisas como fulana tem duas mamães, o companheiro de quarto do papai e a parada do orgulho gay. E agora, na oitava série, eles distribuem camisinhas com as cores da escola, porque é muito patriótico. É óbvio que se você guiar uma criança desde cedo, você pode alterar seus valores longe dos valores de seus pais e levá-los a seguir você. E eles dizem isso abertamente. A NAI aprovou uma resolução dizendo que querem as crianças desde o nascimento. Isso não é interessante. O Manifesto Comunista também diz que o Estado deve assumir o controle das crianças ao nascer. A esquerda sempre foi boa em disfarçar sua verdadeira agenda através de frases feitas de palavras familiares a nós, mas dando-lhes novas definições. Justiça social é a frase do momento e está sendo usada para ensinar as crianças que as ideias marxistas fracassadas do passado devem ser nossa luta de hoje. Você vê esse programa da justiça social de hoje, que é a palavra da moda para o socialismo, comunismo e o marxismo. O que Bill Ayers ensina está nas universidades e a justiça social é ensinada no ensino médio em todo o país. Justiça é uma coisa boa. Se você começa a chamá-la de justiça alguma coisa, então você está modificando-la. Isso significa que você está tirando-a de um grupo de pessoas e dando-a a um outro grupo. Eu chamo isso de socialismo. A justiça social é usada para diferenciar. É a forma como as coisas são feitas, daquelas que deveriam ser feitas. Quando eles ensinam justiça social nas escolas, eles não estão falando de livre iniciativa, capitalismo e responsabilidade individual. As coisas que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação. Eles estão falando das coisas que fizeram tão mal a Europa, a União Soviética e a China. Quanto mais permitimos que as escolas ensinem às crianças que os Estados Unidos têm tantos defeitos que nem vale a pena mantê-la, ao invés de que, mesmo com seus defeitos, é o maior país que já existiu, menor é nossa chance de tirar as pessoas da rua sem saída que estamos no momento. Um caminho que promete dar-nos um mundo perfeito, contanto que desistamos da nossa soberania e nossa liberdade. Você vai encontrar cada vez mais o que é chamado agora de juramento ao planeta. Não queremos mais o juramento de lealdade à bandeira dos Estados Unidos, pois isso é considerado nacionalismo. E, claro que os socialistas, comunistas, marxistas e a extrema esquerda do país não querem nada com isso. Eu juro fidelidade ao mundo, de cuidar de terra, mar e ar, honrar todos os seres vivos, com paz e justiça em todo lugar. Isso surgiu na cidade de Superior, Wisconsin, então Superior era sua cobaia, e se falou muito pouco contra isso, e então foi para a próxima e assim por diante, e em pouco tempo você tem o sistema escolar inteiro em pé, dizendo, juro fidelidade ao mundo em vez de juro fidelidade aos Estados Unidos. Se você ler rumo à América Soviética, verá que escolas públicas aceitaram quase todos os itens que William Z. Foster disse que devíamos colocar no currículo da escola pública. E estamos vendo os resultados. As pessoas não são mais informadas como eram, elas pensam de maneira diferente. Pensam da maneira que a esquerda ensinou-os a pensar. Antônio Gramsci percebeu que
Se você tomar posse das instituições e da cultura, você poderá usá-las para influenciar a sociedade, para criar o homem socialista que você quer. Acho que a parte mais brilhante de seu plano foi que ele percebeu que não só poderia criar um homem que quisesse um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo, mas, e este é o gênio de Gramsci, você poderia criar um homem que precisasse de um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo. Um homem tão estupidificado e tão minimizado na sociedade, que não teria capacidade nem o caráter para cuidar de si mesmo. A razão disso ser tão mortal para a América é que, uma vez tendo parte da população nessa categoria, nossa limitada e constitucional forma de governo não é mais possível, porque essa estrutura não suporta a muitas pessoas. Estamos nos aproximando desse ponto de inflexão rapidamente.